Bem-vindos a mais um Mago CX, diretamente aqui da Stay, a nossa casa. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Ricardo Galdino. Ele que é co-founder e CMO da Job Home e não me trouxe nenhuma dica para nenhuma informação curiosa. Essa é a curiosidade dele, não me trouxe nenhuma curiosidade para falar aqui. Vamos trazendo ao vivo aqui a curiosidade. Galdino, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado, Queria que você contasse Matheus. um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer. Legal, cara. Vocês vão perceber aí por um sotaque meio paulista, meio carioca, né? Sou original aí do Rio de Janeiro, mas eu tô há quase 13 anos aqui em São Paulo. Então, no início, né, ser um carioca em São Paulo, 3 anos atrás, como é que eu vendo? E eu me tinha uma dificuldade, talvez um bloqueio meu, de entrar nas reuniões com um sotaque muito pesado. E essa é uma curiosidade até, isso é legal contar. E eu fui treinando o sotaque para ir sendo disfarçado ao longo do período. Você mas forçava era só meu. Sim, isso, sim, mas sabe? você tinha na cabeça e você Tinha forçava na para cabeça suavizar. que, cara, não, tô legal, tô aqui em São Paulo, acho legal entender ali a linguagem universal. E, enfim, fui perdendo sotaque ao longo dos anos. E aí, legal, vou no Rio, cara, meus primos, família e tal, falam, esse sotaque de paulistano aí. E aqui em São Paulo, falam, você não perde sotaque nunca. Não, Então, eu fico não agradava cara, ninguém. No final, hoje eu não agrado ninguém, mas tá tudo certo. Cara, você começou aí, enfim, sou cofundador da Job Home, né, Geraldo, junto comigo. No final a gente veste todos os bonés, mas hoje eu olho um pouco mais a parte comercial e a parte de marketing ali. Então, Mas e começou a carreira como? O que você fazia antes? cara, vou falar desde o início e depois a gente absorve, né, ou dá um resumo ali para ficar mais com menos tempo. Eu começo a trabalhar como representante da American Express, cara, cartão de crédito no Rio. Basicamente, eu colava adesivo da Amex nos estabelecimentos que não tinham, mexia ali no POS para saber se estava tudo certo e depois de um tempinho fazia a negociação de parcelamento sem juros. Essa é meu primeiro emprego aí, realmente formal. Estou com 39 para 40 esse ano, devia ter uns 18 na época. Então eu comecei assim. Ao longo desses anos, passei. A American Express eu cheguei a um cargo maior, né? Em 2019 o Bradesco comprou a representação. Então trabalhei diretamente para o Bradesco, Amex, fazendo relacionamento de grandes contas e tudo mais. Até que eu conheci, né, uma empresa de software no Rio para fazer um processo de antecipação. Eu fui convidado a tocar ali um pouquinho da parte comercial, que foi o meu primeiro olhar para a tecnologia voltada para atendimento, né? Na época, voz, SMS e tudo mais. E nesse meio tempo, essa empresa recebeu um aporte, um fundo de investimentos de São Paulo adquiriu parte da empresa e eu vim com a ideia de passar 6 meses. Vem cá, você vai ficar 6 meses, depois vai para o Rio, né? Faz ali a ponte aérea e mentiram para mim. E eu tô desde então aqui, enfim, família estabelecida, né, empresa e tudo mais. Nesse meio tempo, né, passei por algumas outras empresas de software, sempre com um olhar de tecnologia. E quando eu conheci o Geraldo, ele era meu cliente, né? Então ele vinha de operações e eu de tecnologia. E a gente pensou na época, cara, por que a gente não faz do nosso jeito, né? E acho que a gente vai falar um pouco mais disso aqui, só uma introdução. E a Job Home tem aí seus 8 anos e tem alcançado de forma gradativa o que a gente espera. Acho que é a parte legal. Legal. Cara, eu assim, olhando de fora, né, você é um cara de tecnologia, e veio empreender, que já é uma decisão mais difícil no Sim. Brasil. E aí você vai num modelo que, em teoria, já estava... um mercado, em teoria, um mercado em declínio, Sim. que é o de atendimento. Sim. Por que você decidiu fazer isso? E o que foi o diferencial que você falou, não, eu acho que isso aqui vai entregar eu vou conseguir inovar nesse mercado? Sendo muito sincero, né, a última coisa que passava na minha cabeça era de ser empreendedor em call center. Porque eu entendi a rotina do início ao fim de muitas empresas. Eu vendia software para call center. E eu entendia que, cara, isso aqui é uma loucura, né? Então, gerir pessoas é um desafio gigante. E eu não via me preparado para fazer esse tipo de trabalho. Quando eu me associo ao Geraldo, a gente entende que, cara,
fica tranquilo, operações eu que toco, né? Você cuida das outras partes e, enfim, foi um complementar ali que começou a fazer sentido. Por que que a gente decidiu fazer, né? E é óbvio que Job Home é um modelo 100% home office para o atendimento em si. E aí, assim, é um discurso que já está hoje, né? Está muito bem disseminado. Mas em 2017, a ideia era, cara, home office não é seguro, não depende se o operador está feliz e tal. Cara, o negócio é segurança e produtividade. Produtividade por si só, a gente já acreditava, né? A gente tinha comprovações que, cara, realmente melhorava. A parte de segurança a gente teve que construir ao longo desse período. Para sorte ou não, né, a gente tinha uma ideia muito clara que segurança pode ser rompida independente do físico ou do home office, né? Enfim, tem maneiras de que você faça para blindar, mas o jogo da cibersegurança ele é eterno. E, enfim, não comemorando o fato, né? A gente bateu na porta de muita gente aí ao longo desses anos, né? Acho que pré-pandemia, e na pandemia, de fato, foi onde as coisas aceleraram. Então, todo mundo que, por algum motivo, nos bloqueou no primeiro momento, legal, Galdino, Geraldo, mas não Existia o é, medo, não era né? O prioridade, não medo, podia. enfim, virou essencial. Então, eu não tive lockdown, né? Acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida e todo o time na época. E depois de estabelecido, a gente de fato foi comprovando, né, a eficiência do processo. Tem desafios como qualquer outro negócio, tá? O Matheus, sendo muito sincero. Mas como é que você trata esse desafio, né? Bem alinhado com o cliente, próximo e tudo mais. Quando a gente passa a pandemia, né? E agora, né, num processo de desmobilização, o cara vem para o físico, sim, não e tal. Tem algumas piadas aí que a galera fala, né? Quem gosta de presencial é porque, enfim, tem ali a sua vida dupla na empresa. Mas não é só isso, assim. Eu acho que tem cargos que fazem sentido você estar no híbrido ou no presencial. E outros, né, quando você consegue mapear de fato, cara, tudo que precisa ser feito, né, não tem muita ideia não tem mágica ali. Cara, o seu processo é esse, você precisa seguir, o home office é o que funciona. Você consegue abordar um público diferente como, assim, voltando. Existia um apagão de mão de obra sendo visto em costura, produção de Sim. fábrica e call center, eu acho que também não foge dessa regra, né? Você consegue acessar um tipo de perfil que os call centers tradicionais não conseguem para contratar, digo, lá do Sim. operador? Hoje a média de idade, posso estar errado aqui, mas mulher 35 anos, homem um pouco mais jovem está em 28, 29. Isso Isso na job. na job. A questão da escolaridade a gente consegue atingir sim, um volume maior. Eu tenho operações hoje de enfermeiras, né, com Corém atendendo um produto médico. Então, esse perfil de pessoas, seja por idade, por escolaridade ou por questões familiares, eu tenho 3 filhos. Eu não vou me deslocar de Guarulhos para o centro de São Paulo, cara, por melhor que seja o meu salário, e perder esse tempo aí, ou talvez outras coisas que eu poderia e deveria fazer esse tempo de deslocamento. No final é tempo de vida, cara. Aquela história lá de mais um dia, menos um dia, né? Então, 3 horas, 4 horas, dependendo do lugar, é algo que impacta. Então, hoje os colaboradores, não só no atendimento, tá? A gente bate um papo aí com mercados que contratam por outras funções. Hoje, se você não for híbrido já... cara, eu prefiro ir para uma operação que está híbrida. Então, sim, atinge outros mercados, outros perfis de colaboradores e, cara, o segredo está em manter esse time engajado. Porque gestão de trabalho home office ela é tensa. Então, como é que eu treino esse cara para entender que ele atende um produto do meu cliente, né, o cliente do meu cliente, mas ele também faz parte da job home? Como é que eu mantenho ele informado? Como é que eu não perco esse vínculo, já que o presencial também gera um vínculo diferente, né? Então, assim, é um trabalho gigante de endomarketing e é um desafio diário, assim. É um dos pilares, inclusive. Tá. Mas essa galera, por ser mais velha, por ter um nível de escolaridade diferente da média dos call centers, você tem algum tipo de... Você consegue dizer que ele é mais qualificado para atender, ele consegue dar um atendimento diferente e não sem Sim, desmerecer o sim, cara novo, né? sim. O cara novo simplesmente não tem experiência. Esse cara já viveu mais coisa, talvez seja um pouco mais tranquilo, não se pilha tanto com umas coisas
que no atendimento acontece bastante, enfim, Sim. É tempo de vida, Matheus. Eu acho que os canalhas envelhecem, mas as pessoas boas também. Então, assim, hoje, quando você olha para um processo de recrutamento e seleção, né, o cliente me procurou, ele é um segmento X, eu consigo olhar no banco pessoas que já tenham um certo tipo de experiência naquele produto ou segmento, isso facilita o processo de aprendizado e a especialização, de fato, ali do operador. E é assim, né, assim, acho que o que reflete de fato isso? Né? Absenteísmo e turnover nos últimos 2 anos abaixo de 1,3. Se a gente pegar uma média de mercado tradicional, 7 é um número legal. A gente sabe que tem expoentes e outros não tão bons. Né? Então, hoje a gente tem trabalhado, né, nesse formato e tem ajudado bastante. Pessoas é o pilar. Embora a gente tenha, né, esse processo natural de digitalização, né, a gente tem falado muito, vai acontecer, mas quem está em casa hoje é de fato diferenciado e por N motivos. Né? E o seu contratante, ele além de entender, fala, pô, então tá bom, então via job eu consigo acessar um perfil de atendente melhor, ou mais Sim, experiente, sim. que seja, mais vivido. E isso vai me dar uma qualidade melhor no meu atendimento. Esse valor é percebido? É isso que eles buscam? O contratante busca com você? O que ele vê como, puta, é por isso que eu contrato a job? Eu acho que tem essa percepção, sim, né? E é um discurso, um pitch de vendas que a gente aborda e reforça e tudo mais. Mas eu acho que o grande ponto de troca mesmo nas reuniões comerciais legal, esse cara está em casa, ele é diferenciado, eu entendo que ele vai absorver de uma maneira mais ágil, né? E você vai ter uma série de outros pilares ali de tecnologia para auxiliar essa evolução de aprendizado. Mas no final, quanto tempo ele vai ficar comigo? Né? Porque a principal dor do mercado é o contratei, treinei, desliguei. Contratei, treinei, desliguei. Eu nunca tenho um especialista de fato naquele produto ou serviço por um período longo sentado na cadeira. Por perfil, né? O jovem inicia num processo de call center. Call center hoje acho que é um dos mercados que mais contratam no Brasil. Porta de entrada ali? Cara, porta de entrada, o cara 18, 20, vai trocar por R$ 100 a mais, enfim. Então, essa dança das cadeiras faz com que, cara, o terceiro nunca seja o especialista de fato no produto. É óbvio que vão ter pessoas ali que são as chaves, mas o cliente hoje que terceiriza, no mercado que terceiriza hoje, busca especialistas. Tá? E o home office ajuda nesse processo de construção. Porque o seu tempo na empresa, o seu churn é muito maior do que na média do call center. Exato. Legal. E aí, o que você falou um pouquinho ali, né, do endomarketing, mas vamos lá. Na minha eu acho que operações que têm trabalhos menos diversos no sentido assim, puta, eu tenho 10 perfis de profissionais, cada um toca uma área diferente, faz uma coisa diferente, eles todos têm que se conversar. Sim. Mais complicado o home office. Sim. Quando você tem uma coisa um pouco mais bem estruturada, cara, a sua atividade você tem que executar essa aqui. Eu acho que viabiliza mais. Mas como é que você mantém esse cara engajado? Como é que você... tem momentos que ele vem, que se encontram, festa. O que você faz para esse pessoal estar sempre se sentindo parte da empresa? E, pô, tô aqui 6 meses, não vejo ninguém. Boa pergunta. E aí eu vou separar a parte de endomarketing, festa, cara, tô próximo da questão de performance, produtividade, cara, venha para cá porque a gente precisa, você está no último quartil, eu preciso que você se desenvolva mais. Então, começando com a parte dura, né? Hoje a gente se orgulha em monitorar 100% dessa estação de trabalho em home office. Então, desde gravação de tela, teclado, mouse, biometria, reconhecimento facial, a performance da máquina. Então, se o hardware está perto de estourar, eu preciso trocar, eu preciso ter minha TV para que esse cara não fique sem. Questão de internet e tudo mais. Então, no final do dia, além dos relatórios que eu recebo dos softwares de atendimento, eu tenho essa ideia de produtividade desse operador. Quase que um NOC Exato. Da casa dele ali. Exatamente. E aí, assim, esse cara pode ir bem, muito mal, né? E a gente ranqueia isso, é óbvio que para supervisão e qualidade. E aí a gente faz um convite, né, dependendo do quartil que ele está, para que ele venha até uma sede nossa, né, sente ali, a gente refaça o treinamento, reforce a questão dos feedbacks e tudo mais. Não é punição, eu acho que às vezes a conversa precisa ser olho no olho. Então esse é um ponto. Na parte de endomarketing, a gente tem vários fóruns, assim,
eu gosto de estar próximo em assuntos delicados. Então, eu tenho lá o grupo que é o LGBTQIA+, eu tenho o grupo de mães, o fórum de mães, o fórum da galera que estuda tal assunto. Então, a gente faz subgrupos, né, e sempre com alguém, né, do administrativo ou algum embaixador que a gente nomeia para tocar esses tópicos. Você fomenta comunidades dentro da Exatamente. empresa. Exato. Esse é um jogo muito forte que tem acontecido, né? Sim, Porque todo ser humano ele é um ser gregário, então ele gosta de sentir parte de algo. sim, Quando eu não sinto parte de nada, eu vou buscar algum lugar que eu faça parte, seja sim. família, clube, escola, futebol de sábado, Natural, seja natural. Nossa na vida. fábrica, aí, enfim, qualquer lugar que eu vou estar. Como é que vocês então, como é que vocês fazem como é que vocês fomentam isso? Porque também eu acho que assim, não adianta eu ficar eu querendo ser o cara que fica puxando o grupo para acontecer. Sim. Ou a comunidade de fato sente parte, eles participam e eles puxam, ou senão fica muito artificial e Ó, essa estratégia se iniciou tem aproximadamente uns 3 anos. tá, E aí foi uma procura de um dos colaboradores, tá. né? Que falou, olha, eu represento tal bandeira, eu acho que aqui tem outros pares e eu queria começar a trabalhar isso de uma maneira mais aberta, né? Se vocês permitem e tal. Cara, a ideia é fantástica. E na época a gente tinha 2, 3 embaixadores de áreas não tão relacionadas ao dia a dia, né? Temas mais técnicos e tudo mais. Falei, cara, vamos fazer. E isso ganhou uma proporção maior até do que a gente imaginava, né? No primeiro ano, legal, o pessoal um pouco tímido ainda. E aí depois foi soltando Tem e... aquele lance, né? Não, será que eu posso falar desse assunto aqui porque eu tô no grupo do trabalho, né? Exatamente, né? E no final, assim, a gente estava comentando aqui antes das câmeras, né? O certo é o certo, né? O combinado do jogo não sai caro para ninguém. Então, eu quero ter o profissional por mais tempo possível dentro da minha empresa, atendendo o cliente do meu cliente e tudo mais. Cara, o jogo estando claro, fica mais tranquilo para todo mundo. E, cara, se não jogou o jogo, aí tem os feedbacks e tudo mais. Obrigado, cara, boa sorte, vá para a próxima. E a comunidade ajudou a quebrar um pouco a figura pô, cara, esse cara é um careca barbudo, não ri. Não, cara, eu tô no dia a dia, acho que pessoas, é clichê até, cara, a galera feliz ajuda e tudo mais, mas no geral é assim, tá bem, se a disposição é outra para todo o processo. Não, eu trabalhei pouco em empresa grande, Sim, mas eu lembro que teve uma fase na empresa que tinha um grupo muito legal, que olhando para trás agora, eu falo, cara, eu não mudaria da empresa naquela época. sim. Porque tava muito bacana. Depois acaba que cada um vai saindo, você vai perdendo contato. Então, se você consegue criar esse efeito de comunidade, pô, E não sai porque o Ricardo é legal, o Geraldo é legal. Não, cara, porque eu tenho aqui 10 amigos, 5, 6, que a gente fala de temas distintos. que a gente se encontra pra jogar videogame à Cara, noite, sei lá o que a gente vai fazer. eu não quero ter que construir isso em outro lugar. E, Isso ajuda bastante. e pessoas são únicas, né? Sim, Então, se você olhar pra uma empresa, uma casca, emprego é emprego. sim, sim. Eu posso falar em qualquer lugar, mas aquela turma se torna algo Aquela. meio Se único. você fizer olhar alguns anos atrás aí, você tem essas turmas em uma série de empresas que já passou. Eu lembro, cara, meu primeiro emprego lá, tinha galera que chegava um pouco antes para comer. Eu vou falar joelho porque é joelho, tá? Bauru é outra coisa. Né? A gente comia ali o joelho e o caldo de cana antes de chegar na empresa. Cara, era isso. Virou o rito de você Era desse isso, grupo. né? Tem que chegar às 9, a gente chegava meia horinha antes, sentava ali, como é que foi a semana, não e tal. Cara, vamos lá, vamos começar o trabalho. E a galera é amiga até hoje, né? Tem grupo e tal, enfim. E é o que você está falando. Né? Legal, legal. E você tem algumas histórias legais de operador, assim, casos interessantes aí que viraram. Sempre tem, né? De que viram icônicos assim na empresa, que são bons exemplos. Cara, eu gosto de contar sempre as questões de evolução, né? Então, tem muita gente no mercado hoje, né, que começou na PA e hoje tem cargos de muita relevância. Não que a PA não seja relevante, mas assim, uma evolução natural da vida. E a gente trabalha isso muito forte internamente. Então, antes de eu abrir uma vaga de especialista ou qualquer outra função, seja administrativa ou vinculada à operação, a gente olha para dentro de casa e fala, olha, quem tem essas características aqui que eu preciso? Isso tem feito tem gerado uma percepção diferente do operador. A gente tem hoje cerca de 15, 18 pessoas num todo, né, de um administrativo que vieram lá da PA. Cara, E isso vocês é legal. divulgam essa Isso é história. legal, exato.
Vocês contam essa história para o pessoal saber. A gente conta interno, né? A gente deveria contar melhor para o mercado, mas acho que não é marketing, isso é merecimento. Eles estão lá porque de fato tem as qualidades, as características, mas é algo que eu gosto, assim, cara, porque ninguém começa grande. Não, e eu acho que é um processo eu já natural. entrevistei de diretor aqui que, eu comecei na PA, eu comecei na PA. Nossa, não, tem vários exemplos. todo mundo né? começa, todo mundo começa de baixo, pô. Estava no Fanarec aí ontem, anteontem, enfim, e assim, grande parte dos caras que estão lá iniciaram lá do Alô, né? E é bom porque você tem uma visão completa quais são as dores, né? Os desafios, como resolver. Tem outros que vêm de contratante e depois viram solução, e aí é legal também porque, cara, você sabe os dois lados aqui da moeda. O que eu queria ali na frente. Enfim, isso ajuda. Galdino, mudando um pouco de foco aqui mais para a vida pessoal, mas ainda olhando para a empresa. A sua vida, quando você era profissional, trabalhava em alguma empresa, um profissional de empresa, muda muito para a sua vida pessoal hoje que você toca? Ou teve um período que mudou mais? Como é que... Cara, eu trabalhei em empresas fantásticas, boas, né? E outras não em tanto. Então, Normal. como todo mundo. Quando você faz um processo, quando você passa por muitas rodadas de investimento, e a empresa anterior, né, e a que eu estou citando aqui, aconteceu, então sai um fundo, entra outro, mudam as pessoas, o boarding. E, cara, eu era um cara que vim do Rio para São Paulo por mérito, né? Enfim, era um vendedor que de fato trazia o resultado, por isso que eu estava aqui. E em algum momento, o vendedor não tem histórico, é óbvio, né? Mas isso foi desrespeitado ali, né? Dentro de um dos fundos. E eu estava bem feliz, sabe? Então, eu, cara, ganhava bem, acho que a questão não era dinheiro, né? Sempre morei perto do trabalho, então bicicleta, e só não usava o coletinho da Faria Lima, mas eu estava ali estava feliz num todo com relação a, cara, isso aqui você pode trabalhar por muitos anos ainda. Mas sabe aquele estalo porra, mas é só isso, cara. Como é que a gente vai fazer, né? E quando eu conheci o Geraldo, ele também estava assim, tá? Não estava tão feliz e tudo mais, e a gente sabia exatamente qual era a lógica da gestão de atendimento, e assim, vamos fazer? Vamos. Então, ele começou antes, eu fui um ano e meio depois. E o que mudou aí, né? Primeiro, a questão de fazer do meu jeito, fazer do nosso jeito, né? Tanto eu quanto o Geraldo, a gente conversa muito, e a ideia é que seja assim, e a gente consegue empregar e se alinhar. E acho que a primeira mudança foi, cara, não ter um chefe chato e não ser um chefe chato. Então, eu fiz essa transição. Isso para mim hoje é bom, tem desafios, tudo mais e tal, mas na maioria das vezes a gente pensa e fala, cara, é dessa forma que tem que agir, esse é o justo, né? E quando você é funcionário, normalmente não... você espera algo que às vezes não vem, às vezes vem e tá tudo certo, né? Quando você não cabe ali, você busca algum lugar. E os boletos aumentaram também, é óbvio, né? Mas faz parte do jogo. Esse lance de não ser um chefe chato também tinha essa questão, mas você chegou a se perder em algum momento em ser muito bonzinho, porque sem dúvida. Uma coisa é não ser um filho da puta e não ser um cara que vai atormentar a vida do outro. Sim. A outra é, não, cara, eu tenho que te cobrar até para você ser um profissional melhor. E a gente confunde isso no começo, né? Como é que você... Muito. E assim, eu trabalhei primeiro no Galdino, né? Eu falei, cara, se deixar muito aberto se perde. Muito fechado eu já vi que num microgerenciamento, cara, putz, e essa vírgula aqui que escreveu não funciona, não, é mais que provado isso. Uhum. E qual é o meio termo disso? Alinha o jogo, cara, a comunicação tem que ser muito bem feita e no final é o resultado. Então, assim, nesse meio tempo entre início e resultado, você vai dando os toques, aí one on one, os feedbacks que precisam ser dados, direcionamento, porque no final ninguém é tão especialista quanto você no produto que vende, né? E eu falo isso no marketing comercial mesmo. Você traz alguém, a não ser que você traga alguém de mercado, e até que você traga alguém de mercado para uma posição comercial, tem a questão de cultura que é diferente. Então, às vezes o cara toma uma ação que antes para ele funcionava, Normal, aqui era no dia a dia. não é. Então, assim, essa questão do feedback constante. Eu não sou do microgerenciamento, não gosto e tudo mais, mas, cara, no final da jornada eu preciso ter o que a gente combinou aqui.
Eu gosto de tocar assim, acho que tem funcionado, né? E é uma evolução constante. Pode ser que funcione agora, amanhã não, Sim. mas acho que a essência não se perde, né? Eu não consigo ser tão duro. O importante é se conhecer e ir Sim, adaptando o sim. que precisa ser feito pelo seu perfil E quebra de confiança é uma vez só, né? Aí não tem jogo mais, né? Quebrou confiança, obrigado, vamos para a próxima. Acho Boa. que é dessa forma que a gente se trata. O Galdino, e quando a gente olha para vida pessoal mesmo, né? Sim. Eu imagino que no começo de uma empresa tem que se dedicar muito. Como é que foi esse equilíbrio ou esse não equilíbrio entre vida profissional e pessoal no momento de... Cara, eu agradeço muito Geraldo nesse primeiro 1 ano e meio, 2 anos de empresa, porque eu não participei, embora estivesse ali nos bastidores e tal, mas nas as implantações, as dores, o dia a dia, eu era funcionário de uma empresa, cara, que cumpria ali minha carga horária e fora do horário, final de semana ali, eu ajudava o Geraldo de alguma forma. Então eu acabei trabalhando muito num período de 2 anos, mas quem sofreu a dor do início foi o Geraldo. Quem dormiu na empresa, ficou lá, Cara, escutava merda de cliente. tem casos, não sei nem se dá para contar aqui, a gente fez uma ação para um cliente e o cara não queria home office presencial, porque, cara, nosso escritório era, pô, sei lá, 10 metros quadrados no Tá, máximo. tá. E ele, não, vamos, alugamos um espaço, cara, mesa, cadeira, montando um final de semana. Então, assim, essa correria, assim, o Geraldo colocou no peito e foi. Mas na transição, eu também não tinha filho ainda e tal, solteiro, então foi algo mais tranquilo de fazer, porque no final eu vim para São Paulo para me desenvolver, né? Eu tinha um sonho de ser executivo e tal. O cara que sai lá de Vaz Lobo, no Rio de Janeiro, né? Cascadura, Vaz Lobo e Lajá, né? Tem a música aí do Arlindo. Então, não tem muita perspectiva, né? E a gente tem ali algumas visões de sonhos e tal. Então, meu sonho era estar aqui e eu vim, né? Então, o trabalho nunca assustou. Legal, legal. E agora com família, aí você tem. Sim, sim. Deixa mais complexo a coisa, né? O Arthur vai fazer 8 anos agora, Já, né? já tá. Tá grande. É quase a idade da empresa. Quase a idade da empresa, assim. Então, os 2 anos ali não foram tão fáceis. Então tá mais autônomo ali, enfim, tem um apoio também, né? Fabi me ajuda bastante, tá junto. Também trabalha, né? Executiva de mercado, área financeira, ali foge um pouco, mas já tem um pouco mais de tempo e às vezes não. Então tá tudo certo, né? A gente se divide. O apoio é todo do Rio, então tanto a minha família quanto a dela não são de São Paulo. E a gente dá os jeitos aqui para conseguir tocar aí a vida no dia a dia. Boa. O Galdino, olhando agora para a operação de atendimento, né? Todo mundo fala de IA hoje em dia, questão de dados, sistemas. Como é que você vê que vai se transformar isso daqui a 5 anos? Não precisa nem falar de tecnologia em si, Sim, mas sim. assim, o que vai ser esse atendimento? Que vai ter? Vai ser muito automatizado, médio? Como é que você está vendo isso? A gente tem olhado com bastante atenção o comportamento do público, né? As gerações elas mudam, né? E a primeira coisa que a gente olha quando uma empresa nos procura para pensar em jornada é qual é o perfil do seu cliente, né? É o cara que, né, entende tecnologia, automação como algo importante, não, ele busca agilidade, ele não tem nenhum tipo de dificuldade em interagir com robôs, né? Tem uma evolução muito grande dos robôs, né? Eu entendo que nos próximos anos você não vai conseguir diferenciar o que é humano, o que não é. Mas o primeiro olhar cara, qual é o público? Pô, legal. Então, se eu tenho alguém se eu atendo um público mais sênior, que tem uma dificuldade maior com tecnologia, talvez a gente tenha que construir algo o mais simples possível, né, para resolver ali, caso ele queira 100% automação, transfiro para o humano quando necessário, ou quando ele sentir que necessita falar com esse humano. Então, assim, acho que o primeiro olhar é esse. É óbvio, né? As gerações, né, são sempre renovadas, né? E no meu ponto de vista as pessoas querem resolver as questões de uma maneira mais rápida possível, né? Quando você tem um ponto de fricção, seja para entrar em contato para chegar ao ponto de entrar em contato com um saque de uma empresa, é porque, cara, você tem um problema que quer resolver. Então, quanto mais rápido você resolver, melhor. E essa agilidade vem por onde, né? Numa fila de espera de
10 minutos, 15, ou, cara, instantâneo ali, integrações e tudo mais. Então eu vejo dessa forma, é dessa forma com que eu gosto de ser atendido também. Mas, sendo muito sincero, a gente só vai ter essa percepção. Acho que 5 anos é algo muito longo, cara. Hoje, as evoluções, né, principalmente tecnologia, a gente está falando de 3 meses, 1 mês, 2. Daqui a 5 anos, eu acho que nem vai existir mais saque. Você vai pensar e... Brincadeira à parte, mas pode ser que aconteça, né? Você sabe que eu tinha quando eu entrei nesse mercado, eu ficava olhando para atendimento e eu via que muita coisa no fim do dia era um erro de produto, tá? Cara, pegou no ponto muito bom. É. Sim, E aí me dava um certo desespero porque inocência, tá? sim, Falava, pô, peraí. Então, se esse cara pegar esse aplicativo aqui e deixar ele muito mais intuitivo, muito mais funcional, o atendimento morre. sim. Então, eu achava no começo que não teriam mais atendimentos porque o produto seria capaz de se autosservir. Sim. Meus pais moram no interior e eles têm lá a Starlink, que eu coloquei lá para eles. A gente nunca precisou entrar em contato com a Starlink. Eu nem sei se tem atendimento ou não. Não sei, não sei. É um aplicativo, eles mostram inclusive latência, pontos de rompimento. Sim, Ele mostra, ó, que ficou 2 milissegundos fora, porque sei lá, se passou uma nuvem no satélite, sei lá que desgraça que sim, aconteceu lá. Ele vai te mostrando. Então, bom, se é um problema técnico que eu tô vendo ali, se é pagamento, eu mudo o cartão porque ele me avisa. Então, ele já foi construído muito bem para não precisar desse suporte. Eu também fico nessa pensamento, então não vai ter mais nada. Cara, eu acho que não. Assim, olhando o mundo, olhando o que eu já tive de histórico, óbvio que sempre é uma tecnologia nova, né? sim. Mas eu acho que a gente ainda tem. Parece que vai, mas depois a gente vê, não, tá, não é tão mágico assim. Cara, esse é um ponto muito importante. Por quê? Né? Tem o defensor do melhor cliente, aquele que não te liga, porque não tem problema, o produto roda bem e tudo mais. E tem outros que pensam assim, cara, um ponto de saque, um ponto de contato, o cara precisou entrar em contato comigo, é uma chance que eu tenho de encantá-lo, né, e fazer uma fidelização. Eu acho que os dois se complementam, assim, né? Eu acho que é legal, mas quando você tem uma maturidade grande na parte CX. Porque não adianta o cara entrar em contato contigo e ter uma quebra de experiência e aí você se perdeu. Eu não vou saber exatamente o instituto, mas tem pesquisas que falam que o cliente ele deixa de ser cliente a partir da quinta interação ruim que ele tem com você. Então, assim, você tem 5 chances, é óbvio que depende de segmento, mercado e tudo mais. Às vezes o cara na primeira já deixa. Sim. Mas você tem 5 chances ali para encantar esse cara. Agora, do outro lado, né, você também tem um produto que funciona muito bem, como o Starlink aí como exemplo. Pô, é algo que eu vou indicar, né? Vai estar na roda de conversa. Tô falando aqui para você Cara, como exemplo. pô, então qual é a mágica aí, né? Porra, eu tem um problema, pô, dependo de muitas cadeias aqui dentro do meu produto, como e-commerce, cara, logística, acho que é o principal problema de um e-commerce, mas site que cai, né, putz, alguma aplicação ali do app ou do próprio site ficou fora do ar, cliente, pagamento travou. Então, dependendo das variáveis, né, é muito difícil você ter algo que não necessite de um atendimento, suporte. Então, use disso para você fazer diferente ali e conseguir fidelizar. E use os dados, né? Porque tem empresas ainda, a gente está falando de 2025, né? CX tem sido tema aí de grande parte dos eventos, né? Do dia a dia das empresas e tudo mais. Mas assim, o problema está no app, você separou ali, conseguiu medir, você site de atendimento, isso aqui, a dor do cara veio de algum passo da minha jornada relacionado ao produto. O que eu faço com esse dado depois, né, cara? Porque você entrega. Hoje a gente consegue gerar. Esse cara consegue mobilizar. O cara de CX hoje consegue mobilizar dentro das estruturas. Talvez o cara de produto, que não é responsabilidade dele, ou então não é culturalmente responsabilidade dele olhar para a experiência do usuário. Logística terceira, como é que eu toco? Como é que eu falo para o meu cara de logística que ele precisa embalar numa caixa bonita, colocar o cheiro e não jogar por cima do portão acertando um cachorro, né? Que já tem casos desses. Então é difícil, cara. É difícil, mas acho que tem que ser falado. Legal que você puxou o tema dados. Eu tava falando com a Rex sobre isso. Dados foi uma hype que não foi surfada. Sim. Ela veio, todo mundo falou muito de dado é o novo petróleo.
Eu brinco que Sim. era um novo petróleo, só que faltava as tubulações lá, os navios Chegar no petróleo. de escavar, porque não... Sim. Porque não hype dados, eu não vi nada de efetivo do que se usava, que se não se usava antes de dado que Sim, passou a sim. usar. Só que eu acho que essa hype deveria voltar agora, porque agora a gente tem um navio para extrair esse petróleo. Agora Sim. com a IA, que organiza os dados Sim, de forma sim. muito... Ou seja, a IA por IA, ela vai ser muito menos... Isso é uma outra coisa, né? Para mim, a IA é muito mais um Excel, sendo Do que o sincero. transacional em si. No sentido de Excel, como, puta, todo mundo fazia coisas na mão, um monte de coisa na mão, Sim. e agora vem uma ferramenta super versátil, eu consigo fazer quase tudo. E ela é uma ferramenta, apesar de ser inteligência artificial, eu acho que ela não é inteligente. Eu acho que ela tem uma Sim. capacidade de organizar e facilitar trabalhos braçais muito mais do que trabalhos inteligentes. Sim. É óbvio que quando você vê um primeiro momento, aquilo encanta. Mas quando você vai pesquisar mais profundo, eu acho que ela simplesmente vem para ser 1.000 pessoas trabalhando em coordenadas Sim. com muita. Mas não é. A inteligência continua do lado de cá. Ali é a capacidade de processar Processar de tipos de. maneira rápida. Tudo que é repetitivo, minha visão, tudo que é repetitivo você consegue automatizar, enfim, usar Exato. LLM e por aí Exato. vai. Mas ainda tem o brilho, né, do humano ali por detrás, cara, ou pela frente, para de fato pedir, sugerir e fazer com que essa IA trabalhe. Falando de dados, né? Eu acho que há 2 semanas eu tirei um período de férias aí, fui para longe, Manaus, cara, eu cheguei quase na fronteira com a Colômbia ali. Eu não sou um pescador, tá, gente? Mas foi um convite e eu fui lá, comprei minha varinha ali, o mais simples possível e fui. E chega uma hora, cara, que você acorda às 5 da manhã, toma um café, 6 você sai de uma voadeirinha ali com o piloteiro e vai pro meio do nada, você volta 6 da tarde, tá? Então são 12 horas, teoricamente, de pesca, eu não pesco, então, pô, eu gosto de tirar foto, né? Então vou ir com drone lá e registrei algumas coisas. Você foi com um baldinho do lado de Fui cerveja. com um baldinho de cerveja, óbvio, né? A galera mó empenhada, o Galera Galdinão só vai. fazendo os cleque. Era mais ou menos isso. E o piloteiro lá, que era... Putz, eu queria lembrar o nome dele, mas não vou lembrar. Teve uma hora que eu sentei e, assim, todo mundo vai para uma disputa para pegar o maior peixe. Eu falei, cara, eu não quero pegar peixe. É 4 da tarde aqui. Se alguém Mano, pegar, se eu alguém como, pegar, mas porra, eu como. legal. Mas eu... E aí o cara que estava comigo, que também era o Aguinaldo, um amigo, né? Vão 2 pescadores e o piloteiro. Ele sentou também. E o barqueiro lá, o piloteiro, virou pra gente e falou assim, ó, isca no barco não pega peixe. O cara já veio. Cara. E o Geraldo, o Aguinaldo é de tecnologia também. Ele falou, Galdino, esse cara deu uma lição pra gente aqui, hein, cara. Isca no barco não pega peixe. Então, assim, dados no Excel sem leitura, cara, não pega peixe. Se você tem muito dado, você não compila, você não gera os insights, você não processa a informação que você quer, cara, você vai ter só a sua vara ali, mas você não vai ter melhoria contínua nenhuma. Cara, a analogia ficou meio louca aqui, Não, mas eu acho que é sim, isso, ficou super entendeu? claro. Aí eu vou perguntar sobre isso. O que eu tô vendo, né? Se eu tiver errado, você, por favor. Claro, claro. Eu tô vendo que as empresas de serviço, no geral, elas estão... Tá muito fácil contratar tecnologia hoje em dia. Sim. Então eu posso numa nuvem, qualquer cloud, no Google Cloud, AWS, cara, eu quero pegar essa API, isso aqui, eu não preciso de muita técnica, muito conhecimento de tecnologia para adotar a tecnologia hoje e construir até a minha tecnologia usando esses motores prontos, vamos chamar assim, tá? Então eu vejo que as empresas de serviço, elas naturalmente vão vir para cá para baixo. Em paralelo, o cara de tecnologia ele não vai ficar parado. Sem dúvida. Ele vai começar também a agregar serviço para poder entregar aquilo na ponta. Eu não sei como você vê isso, mas eu acho que vai existir uma mudança no médio prazo, que no final vai ser quem tem mais capacidade humana de pensar para pegar todos esses... Isso que existe, esse ecossistema gigante que foi criado, né, por várias empresas aqui, e entender o problema e estruturar ele usando tanto mão de obra quanto tecnologia, do que pessoas muito nichadas. Eu faço esse sisteminha aqui, pum. Eu não sei como é que você está vendo isso. A gente tem olhado o mercado de uma maneira mais ampla, né? Como tendência, acho que a gente já discutiu isso em algum momento, né?
as empresas contratantes hoje buscam cada vez mais simplificar o modelo de contratação. Então, se eu faço a parte de atendimento e você faz a parte de software e eu tenho um cara de consultoria, por que eu não tenho isso tudo dentro de um produto único e eu cobro, cara, por ticket? Um jeito. Full service. Essa empresa também pode ter o cara de técnico, de TI, que vai trabalhar, mas assim, será que ela está olhando o mercado num todo? Esse cara é o melhor especialista para estar lá? Pode ser para resolver aquele problema específico, mas e a evolução da tecnologia? E a jornada que muda a cada 6 meses, a cada 3 meses? Então, assim, a parte boa de contratar é a gente tá olhando o mercado, tem cases diferentes, eu tenho um cara com problema A, um problema B, talvez me deu a ideia de resolver de uma maneira única. Então, a gente está muito mais respirando mesmo tecnologia do que um cara de tecnologia que está dentro de uma empresa, que desenvolveu algo ali e vai ficar, sabe, botando no ar. Eu não quero que caia, cara. Eu vou só manter nisso aqui para não dar problema. Mas será que ele está buscando inspiração para fazer diferente? Então, acho que é um pouco da minha visão, né? Claro, Full claro. service é Claro. o futuro, tá? E aí unindo tudo da cadeia, falando de atendimento específico. Às vezes o cara só precisa de uma consultoria lá para ajudar. E da outras não. Ele precisa do pacote como um todo. E essa diferença aí entre ter interno ou não, né? Eu acho que quando é core, mantém interno. Quando não, manda para fora, que acho que as pessoas estão olhando com mais densidade os temas. Ou seja, então, o resumo é: o modelo de negócio tem que ser muito fácil Sim. de medir, e quanto mais ele estiver vinculado à performance, melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, não vai... Vou falar aqui besteira, mas só para tentar simplificar, tá? Não vai ter mais o call center, a plataforma de CRM, o robô. Vão ter empresas especializadas em atendimento, Sim. que vão conseguir fazer aquela entrega. E se o cara for especializado em atendimento para utility ou atendimento para financeiro, aí faz mais sentido ainda, porque ele tem um conhecimento específico daquele segmento. Então eu vou ter um cross. Sim. E aí eu vou entregar aquilo. Ou seja, ele para de ser... não, eu faço a tecnologia, esse motorzinho aqui, você pode usar onde você quiser. E ele vira para, não, cara, eu manjo muito dessa área, desse segmento. Eu sou muito bom nisso e eu vou te cobrar na performance. Sim. Talvez seja um movimento que vai acabar acontecendo com as empresas. Natural. A gente olha algumas FPs mais recentes. Já estão mais. Já estão nesse modelo. Os grandes contratantes, quem tem muita posição de atendimento hoje, gera competição via ticket, cara. Não tem mais aquele lance de APA fixa ali, 12 meses, 24. Tem até um tempo no contrato, mas as cláusulas estão bem claras. Cara, se você não entregar performance, né, o seu volume do próximo mês vai ser 30% a menos do que eu te entreguei nesse. E o variável está no ticket em si. No volume. Eu acho que as empresas, as startups, eu não sou mais uma startup, mas a gente é bem mente aberta. Assim, a gente tem... muito mais fácil a Job Home se movimentar, né? Do que uma multinacional que tem uma TT, uma Atento, as grandonas. Óbvio. Sem demérito, né? Só porque... Não. Estão no patamar que elas, por mérito. Sim, sim. Então, acho que a agilidade aí é o que é o ponto de fato, de diferenciação. A gente tem olhado sim. O Galdino, e você, como é que você aprende, você profissional, assim? Pô, Sim. Você tem um monte de desafio. Desafio de gestão, agora, preciso montar uma régua de comunicação com o cliente interno, agora eu tenho que montar um funil de vendas. São vários assuntos diferentes, né? Sim. O que você faz para... deixa eu ver o que o fulano tá fazendo. Como é que você aprende tudo isso para... Cara, eu aprendo muito com os meus pares, né? E você, embora a gente tenha se conhecido fazem pouco tempo, assim, você, Bruno, os caras que eu acompanho desde sempre. A gente tem aí os expoentes de mercado. Eu gosto muito de ouvir, entender como faz, né? Assim, sou muito curioso com relação a isso. A parte didático mesmo, enfim, eu tenho algumas iniciativas. Então, por exemplo, o CS Academy tem uma série de cursos legais e tal para falar de mercado. E tem o desenvolvimento do Ricardo pessoal, assim. Então, cara, do inglês, né, que nunca tá bom, né, e outras frentes. Eu penso no próximo ano fazer uma especialização fora do Brasil, voltada para atendimento e tal, mas isso depende muito do tempo, né?
Então, assim, eu sou um cara que gosta de aprender, né? De várias fontes Várias diferentes. fontes diferentes, especificamente do nosso segmento, cara, são com os pares, a galera que tá fazendo o mercado acontecer. Você consegue ter troca? Bastante pessoas de outras empresas estão dispostas a... Hoje mais, né? hoje Desses 8 anos, né? Tipo, os últimos 4, a gente conseguiu construir uma rede maior, então tem mais acesso. Antes era um pouco menos fácil de chegar. Mas hoje a gente consegue, sim. Legal. E os pares concorrentes são poucos, assim. Eu acho que... E aproveitando até o espaço, tá? O mercado é gigantesco. Eu acho que a gente precisa estar mais próximo ali para entender desafios, evolução. Não como esse cara vai me copiar, não. Cara, assim, pode ser que um cara prefira a Job Home, né? E não é porque eu entrego mais ou menos, né? Cara, é questão de afinidade, né? A gente estava até batendo papo sobre isso, né? E tem para todo mundo, cara. É muito difícil o mercado. Hoje existem, Sim, sim. que vão ter 2 ou 3 players. Vai, Ainda mais vai. envolvendo serviço. Nossa. Quando eu falo ali, talvez, de um iFood, que é um marketplace, vamos chamar de marketplace, um Uber, tem os mercados de winner takes all, né? E nem é takes all, mas ganha grande parte. Até tem, mas o resto, cara, o mercado Cara, com dor é mesmo. mão de obra... Você pode querer o que você quiser. Não tem Sim. como. É humanamente impossível você gerenciar uma empresa que vai conseguir dominar o mercado. E, cara, a dor tá dos dois lados, tá? E às vezes, é óbvio que a gente não vai falar mal de cliente aqui, o cara, ter cliente é importante. Mas às vezes uma pessoa dentro de uma instituição contratante, ela pode, cara, gerar uma fricção ali, porque quando alguém te contrata, você é especialista, você concorda? Cara, Sim. você me contratou porque você acredita que eu consiga somar. Senão não te contrataria. Exato. E aí tem casos, tá? De, cara, legal, a sua proposta, Job Home ou qualquer outra empresa é legal, mas eu queria fazer dessa forma aqui. Eu quero te contratar, mas Porra, cara. faz isso aqui que eu quero. Então, sabe o lance de, pô, contrata alguém melhor que você para que você consiga evoluir? E às vezes por ego, sei lá, por qual motivo, isso trava. E o mercado precisa saber disso também, cara. Os meus pares, né, precisam entender que às vezes não é aquela empresa A, B, C, não é ruim, né? Às vezes é um cara que tem ali que, cara, tá travando todo o processo. Não, Enfim. são as pessoas mesmo, São né? pessoas, não é né? nem... E às vezes não é nem por maldade. Esse cara veio de um outro mercado que lá atrás, quando fez, deu super certo daquele jeito. Ele fala, cara, se eu implementar aquela mesma coisa aqui, eu vou ser bem quisto. Sim. Então deixa eu arrumar alguém que vai implementar isso. E às vezes não faz mais sentido, né? E se defende nisso, e a gente acabou de falar, né? Que é o cara que tá vivendo aquele universo. E, cara, a gente tá olhando aquele também e outros que dão certo, errado. Enfim, a gente consegue atribuir e ajudar no dia a dia bastante. Quando a gente falou de aprendizado, você trouxe a questão da pescaria, né? Sim. Você falou, pô, isso aqui, quando o cara falou aquilo do vara sozinha não pesca, sei lá, Sim. isca não Isca pega no barco, peixe. isca no barco Isca no barco não pega peixe. É muito legal. Primeiro, como você falou, cara, eu falo com gente, eu escuto conteúdo, eu faço um curso um pouco mais tradicional, tô pensando num MBA, como é super variado. Sim. Mas você falou tudo isso aqui num campo de, vamos dizer, no mesmo nicho. Mas é legal também as pessoas deixarem, não perderem isso. Eu acho que o Felipe Schoeps aqui da Stay, ele é muito bom nisso. Ele fala assim, cara, eu vou em festa no centro da cidade e vou numa Faria Lima. Eu tenho namorada, não tenho filho, não é porque eu vou pra bagunça. Eu quero ver como é que aquele público tá falando. O que eles estão conversando? Como é que eu fui numa experiência num barco lá? O que eu olhei o barqueiro? É maluco como a gente às vezes ignora e fica num... A gente se fecha aqui. Mas, cara, tudo que você vive... Gera insight. Se você estiver Sim. prestando atenção, né? Cara, eu acho que reflete no atendimento que a gente vende, né? Porque o cliente do meu cliente pode ser o barqueiro, concorda? Qual é a forma que esse cara quer interagir, né? E a absorção também, esse cara tem um conhecimento que eu não tenho, sabe? É óbvio que eu não vou virar o pescador, cara, pesca mortal, vou lá fazer discovery, não é isso. Mas para mim foi importante. Galo de não de tanga e arpão pulando no meio do rio. Largados e pelados, não quero isso, cara. Mas eu acho que tem um aprendizado ali que fica para a vida, entendeu? E é óbvio que você vai absorver e vai usar no dia a dia os exemplos que você vai ter, né? Não vou sair com uma vara no Rio de Pinheiros para tentar pegar, porque eu não vou pegar o peixe. Chega no cliente.
Mas não é? Mas eu acho que é isso, você ter a cabeça mais aberta. Sim. Outra coisa também as pessoas ignoram, né? Eu tava conversando com um cara que tá tentando se colocar no mundo de TI, Sim. e eu falei pra ele, cara, primeiro assim, o cara que tá te contratando, ele pode não externalizar isso pra você, mas ele vai ser seu chefe, vocês vão conviver o dia inteiro. Se você não criar algum tipo de empatia com ele vai tender a querer menos te contratar. Não é porque ele é filha da puta, tá Sim. sendo escroto, mas porque, no fundo, o cara é convívio, é dia a dia. Então, se eu descobrir alguma coisa que eu gosto com o Galdino aqui, que deu um clique, Pô, muito mais fácil. e as pessoas são pessoas. É engraçado, a gente age, eu tava falando outro dia, a gente entra na empresa, a gente sai da empresa, começa a ter ligação, fala que filha da puta, odeio essa empresa, fica me ligando, mandando e-mail. Aí eu entro na empresa e eu começo, vamos mandar 100 e-mails por dia pra gente... Mandar os spams. Mas é loucura como a gente odeia a coisa, mas a gente faz. Exatamente. Meio que a gente esquece, né? Pessoas contratam de pessoas hoje. É muito raro, pelo menos no meu ponto de vista, no meu segmento, alguém me buscar no Google e nunca ouviu falar de Job Home, entrar lá e fazer uma contratação direta. É sempre alguém que falou, o fulano falou de você. Exatamente, cara. Falou que Indicação aqui, porra, legal, já conheço. Pode ser até, cara, não falou com ninguém, mas eu já conheço vocês e tal, eu queria entender como que vocês conseguem ajudar. Então, a rede, ela tem um potencial gigantesco. Nem todo mundo sabe aproveitar nisso. E tem que ter o mindset ali de, cara, negociações comerciais são chatas, né? Negociação de proposta, contrato, e aí fica mais difícil depois que o onboarding. O onboarding bem feito é o que define se esse cara vai ser seu cliente para sempre ou se ele vai dar churn rápido. Mas, cara, tenta deixar leve nesse meio tempo, né? Você falou aí estratégia de quebrar gelo, pô, traz alguma coisa diferente, já não entra, sabe, passando slide que nem um louco, eu faço isso, não deixo o cliente falar. Acho que primeiro você ouve, depois você tenta montar uma apresentação olhando a dor, né? Se você tiver algum insight diferente, você traz também, mas não seja chato. Acho que é uma lição de vida aí, porque não vai rolar, assim, não gera negócio. A gente falou um negócio as coisas vão se comunicando, né? É a comunidade que a gente deixa o pessoal da empresa criar ali dentro, é a comunidade que eu crio aqui no mercado que eu atuo, é muita coisa de confiança. Acho que confiança é uma palavra que é pouco ressaltada, tem até um livro de Speed of Trust, a velocidade da confiança, que fala muito sobre isso. Então, às vezes eu estou tentando demais vender. Meu produto é esse. Eu tenho um sisteminha que faz isso aqui. Cara, primeiro gera confiança na pessoa. Mostra que você é uma pessoa confiável. Cria esse vínculo. Depois a própria pessoa fala assim, pô, esse cara é legal. Deixa eu ver que eu posso ajudar ele também. Sim. E essa é outra coisa, né? Sempre busca entregar alguma coisa para alguém antes. E a pessoa fala assim, puta, cara, bacana. Mas o que você faz, né? Você cria a vontade no outro em querer te ajudar. Então já tem uma... Não é que ele vai, tipo, eu faço uma coisa que você não precisa. Não, não vai, mas já cria um uma predisposição a ajudar. Cara, é troca, né? A rede, ela tem um potencial gigantesco. Aconteceu um caso, eu estou falando com a REC que está bem recente, legal. né? Tinha uma pessoa que eu queria falar do mercado e eu não tinha um contato, não era próximo e tudo mais. E eu comentei numa roda assim de fornecedores, falei, putz, eu queria falar com tal pessoa e tal, sei que vocês conhecem ele lá. Brincando até, pô, leva lá no stand para tomar um café e tal, vai ser legal. Cara, passou uns 40 minutos. Aparece o cara com... Porra, cara, se o cara não gostar de você... Se eu sou cuzão, na boa, nunca que ia acontecer isso. Não, o cara vai se queimar? Não vai, entendeu? E aí nem cuzão com relação à entrega, assim, acho que erros e escroto, acertos acontecem, sim. mas se você é um cara escroto, cara, primeiro que você não consegue criar esse lastro, não vai criar, porque o mercado ele é pequeno, cara. Então, o erro que você comete aqui, não tenha a falsa sensação de que, putz, você vai morrer com esse fornecedor, com esse cliente. Em algum momento eles vão conversar, não pode só ser hoje, né? Mas vão falar. Tem um lance que você aprende com o Uber, que é o seguinte, vou longe de novo aqui. Eu sou motorista de Uber, tá? Aí eu pego uma corrida do Galdino e eu vejo que a corrida é muito ruim. Sim. Ou que eu vou tomar prejuízo nessa corrida. Se eu não tivesse nenhuma plataforma de confiança, que no final é isso, né? Eu ia falar, foda-se. Galdino, desce do carro aí que eu não vou te levar não. Foda-se você.
como é importante para mim, vale a pena perder dinheiro naquela corrida porque eu monto uma confiança, eu vou Sim, tratar o sim. Galdino bem, inclusive, porque vai me avaliar bem, então tem todo o efeito de rede, né? Sim. Isso vale para nossa vida também. Quando você tem empresa e quando ela está no começo, a pressão de perder dinheiro é muito grande. Só que tem hora que você tem que aceitar o prejuízo. Falar, cara, eu errei, desculpa, Sim. eu vou assumir aqui. E é foda. Uma empresa muito rica é fácil. Uma Apple Pô, trocar o seu iPhone, como faz, cara, né? muda nada, já está no algumas, custo. algumas empresas já deixam ali, até o próprio operador já tem alçada para resolver poder dar um problemas dinheiro. até X reais. A Disney usa muito isso, Sim. $2.000 lá. O cara tem o dinheiro, Sim. moçando. Mas pra gente que é pequeno, Porra. e pra quem tá começando, acho que é o principal, é foda. Cara, Mas tem que ser feito. tem que ser feito, não tem para onde fugir, né? A gente tem um cuidado grande, Matheus, de se relacionar bem com o fornecedor e com o cliente. Por quê? Cara, o fornecedor é o que faz o negócio girar. O cliente é o que está pagando a conta. E a gente já falou bastante de colaborador, né? Outra parte do tripé. Se isso não tiver bem azeitado, cara, você pode ter o melhor produto do mundo que no final você vai quebrar a expectativa, a experiência não vai ser boa e cara, você fecha. Vem um cara que faz melhor que você e você perdeu ali aquela oportunidade de mercado. Então, é muito do que a gente está falando aqui, né? Enfim, não seja cuzão. Boa. Então achei que foi uma ótima frase pra gente fechar aqui nossa conversa. Não seja cuzão. Boa. Boa, Galdino, obrigado, cara. Muito bom. Show de Deus, bola. valeu, Obrigado, valeu. obrigado. É isso.